Uma pergunta muito comum é em relação a qual idade o homem deve procurar o urologista para fazer exame de próstata. A orientação é que todo homem procure o urologista a partir dos 40 anos, para poder fazer um exame periódico, saber como é que está a sua saúde, fazer exames específicos do ponto de vista masculino, como a testosterona. E a recomendação é que todo homem comece a fazer o exame de próstata a partir de 45 anos, principalmente os homens que têm história na família de câncer de próstata, um pai, um tio, um avô que tem história de câncer de próstata na família. É importante que essas pessoas façam a avaliação urológica a partir dos 45 anos. E o que nós temos em relação nessa avaliação, o que a gente vai fazer com o paciente? Basicamente, essa avaliação da próstata, a gente vai fazer uma dosagem do PSA, vamos fazer uma ultrassonografia e muitas vezes a gente vai fazer um fluxo urinário, que é um exame que a gente vai avaliar a força do jato da urina para saber se a paciente está urinando bem ou não. E vamos saber também alguns sintomas em relação à parte miccional do paciente. Se ele está urinando bem, se o jato da urina está forte, se ele levanta à noite para urinar, se ele está conseguindo esvaziar completamente a bexiga. São alguns sintomas para saber se o homem urina bem ou não. E basicamente, do ponto de vista didático, o que a gente tem de doença da próstata? A gente tem inflamação da próstata, que é chamada prostatite, que é uma patologia comum, muitas vezes em pacientes mais jovens e também em pacientes mais idosos. E outras duas grandes doenças que a gente pode ter na próstata. A primeira grande doença que a gente pode ter na próstata é a hiperplasia prostática benigna, que normalmente ela vem do envelhecimento masculino. A maioria dos pacientes com envelhecimento vão ter um crescimento benigno da próstata. Normalmente esse crescimento é na parte central da próstata, é bem no miolo da próstata. Então o paciente, esse crescimento dessa zona central da próstata, ela cresce, obstrui o canal da urina e o paciente começa a ter dificuldades para urinar, atrapalhando e provocando sintomas urinários. Essa é chamada hiperplasia prostática benigna, é uma doença benigna, ou seja, a próstata cresce e o paciente começa a ter dificuldades para urinar. A outra doença é o câncer de próstata. Diferente da hiperplasia prostática benigna, que dá na zona central da próstata, o câncer de próstata mais comumente dá na parte mais externa da próstata. Por isso que na maioria dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata, na sua fase inicial, o paciente não tem sintomas urinários, o paciente não tem nenhuma queixa urinária. Então, basicamente, essas são as duas grandes diferenças em relação a doenças da próstata. A hiperplasia prostática benigna, ela cresce e altera o fluxo urinário. O câncer de próstata, como dá na casca da próstata, o paciente muitas vezes não tem nenhuma dificuldade para urinar. E o tratamento muda completamente. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar. Os pacientes muitas vezes confundem o tratamento. O tratamento da hiperplasia prostática benigna basicamente é remover essa zona central da próstata e o paciente voltar a urinar normalmente. Por isso que na cirurgia da hiperplasia prostática benigna, na grande maioria das vezes não altera na parte sexual. O paciente remove essa parte central da próstata e não mexe com a sua ereção. A ereção fica normal. Diferente do câncer de próstata. No câncer de próstata você tem que remover a próstata completamente. Então você pode eventualmente mexer na parte do nervo da ereção e ter dificuldade de ereção após a cirurgia. É importante quando o paciente fala que vai fazer uma cirurgia de próstata, a gente determinar se é uma cirurgia de próstata para doença benigna ou da doença maligna, porque isso tem uma diferença muito grande em relação aos resultados funcionais pós-operatórios.